O cheiro de mofo da camisa rubro-negra puída misturava-se ao sol de 40 graus do aterro. Seu Jorge, 62 anos, empurrava a carroça de latinhas. Precisava de 50 rales para o remédio da neta. Uma BMW preto freou bruscamente. O vidro baixou. Só podia ser um mulambo fedorento, cuspiu o motorista de terno. Jorge engoliu em seco, a humilhação queimando o peito. Mas ninguém ali, muito menos aquele milionário arrogante, esperava o que estava prestes a acontecer. O sol das 11 da manhã 333 era um martelo de fogo no asfalto do aterro do Flamengo. O ar pesado, grosso com o cheiro de maresia e fumaça de diesel, grudava na pele. Seu Jorge, 62 anos, sentiu o suor descer em trilhas pela testa e se misturar ao sal em seus lábios rachados. Cada empurrão na carroça de supermercado, adaptada com papelão e cordas, parecia arrancar um pedaço de seus pulmões. As rodas finas teimavam em travar nas frestas do calçamento. Dentro, o barulho metálico das latinhas amassadas era o som de sua derrota diária 4.44. Ele parou ofegante, limpando o rosto na manga da camisa. Era uma camisa do Flamengo, mas de um vermelho tão desbotado pelo sol e pelo sabão que parecia rosa. O escudo da Adidas, de 1995, estava rachado e incompleto. Seu tênis Conga, furado no dedão, denunciava a miséria 6. A fome roncava 7, mas a dor no peito era outra. Era a imagem da neta, Marina, de 7 anos, tossindo no barraco úmido da Rocinha. A receita do antibiótico amassada no bolso valia 53.808 reais. Ele tinha 3,25. Só mais um pouco, meu Deus! Só mais um saco cheio! Ele murmurou, puxando a carroça para a sombra rala de um coqueiro. Foi quando a BMW X6 preta, de vidros tão escuros que pareciam sugar a luz do dia, freou bruscamente a centímetros dele. A buzina, um som agudo e europeu, o fez pular para trás, desequilibrando a carroça. Algumas latas caíram. O vidro do motorista baixou. Não era um motorista, era o dono. Arthur Vasconcelos, 29 anos, o prodígio do mercado de tecnologia. Terno cinza claro de linho italiano 10, relógio reluzindo no pulso 11, cabelo impecavelmente penteado para trás. Ele não olhou para Jorge, mas para o celular em viva voz no painel do carro, onde uma logomarca, um B estilizado com as cores do Brasil, brilhava. Eu não quero desculpas, Ricardo. Eu paguei 50 milhões de reais por uma campanha viral. E o que eu tenho? 3.000 views, 3.000, Arthur gritava. O lançamento do Brazuca Pay é em 72 horas. Do outro lado, a voz de Ricardo, o diretor de criação, era puro pânico. Arthur, nós tentamos. O conceito paixão brasileira é bom, mas o público... O público é burro! Arthur cortou. Ele finalmente virou o rosto para Jorge, que se abaixava, trêmulo, para pegar as latas. O olhar de Arthur era como gelo, um desprezo que não era nem raiva, era tédio. Olha só para isso, Ricardo. É esse o problema do Rio, é essa gente. Olha esse mulambo fedorento, ele disse, a voz pingando nojo 12, atrapalhando o trânsito. Aposto que é flamenguista, só podia ser. O sangue de Jorge gelou 13. A humilhação foi uma bofetada física, quarto em quarto, um quarto em quarto. Ele parou, com a lata amassada na mão. Arthur riu para o telefone. Vou fazer minha boa ação do dia. Ele pegou uma nota de R$2 na carteira, amassou-a e jogou no chão, perto do tênis furado de Jorge. Pega aí, campeão. Compra um desodorante. Aquele foi o momento 15, o ponto de ruptura. Jorge, que suportara fome, sol e doença, sentiu algo quebrar. Mas não foi sua dignidade 16, foi sua paciência. Ele não pegou o dinheiro. Ele olhou para a tela no painel do carro, para o B colorido. O senhor está errado, disse Jorge, a voz baixa e rouca. Arthur franziu a testa. O quê? O senhor está errado, repetiu Jorge mais alto. O senhor quer vender paixão brasileira. Mas o senhor não entende nada de paixão.
Ricardo, no viva voz, ficou mudo. Arthur desligou o anel de luz do relógio e encarou o velho. E você, filósofo de sarjeta, entende? Eu entendo, disse Jorge. Ele apontou o dedo sujo de graxa para o painel. Isso é frio. Não tem alma. É uma logomarca de banco. O senhor quer falar de paixão no Rio de Janeiro? O senhor quer que o Brasil pare para te ouvir? 17. Jorge deu 2 passos, ignorando o perigo do carro de luxo, e colocou a mão calejada no capô quente da BMW. O senhor tem que falar deles. A audácia foi tão grande que Arthur ficou sem reação. Falar de quem, seu maluco? Do Flamengo? Não, corrigiu Jorge, e pela primeira vez seus olhos, antes opacos de cansaço, brilharam com uma luz antiga. Não do Flamengo. O senhor tem que falar como o Flamengo. O senhor acha que é sobre futebol? Arthur, incrédulo, fez sinal para Ricardo no telefone não desligar 18. Aquilo era tão bizarro que poderia render uma história. Continua, mendigo. Me diverte. O Flamengo não nasceu no futebol. Nasceu no mar, Jorge começou, e sua postura mudou. A voz deixou de ser um murmúrio e ganhou o ritmo de um contador de histórias. 919. Nasceu da teimosia. Eram 17 remadores, lá em 1895. 17. Eles tinham um barco. O senhor sabe o nome do barco? Arthur revirou os olhos. E eu lá vou saber? Feruza, disse Jorge, como quem pronuncia um nome sagrado. Eles não tinham dinheiro. A primeira camisa não era vermelha e preta. Era azul e ouro. O senhor sabia disso? Mas o tecido era vagabundo, importado da Inglaterra. Desbotava com o sol e o suor, ficava rosa. Tiveram que mudar. Ricardo no telefone pigarreou. Arthur, isso é interessante. 20. Interessante? Jorge riu, um som seco. Interessante é o que aconteceu depois 21. Numa noite de temporal, a Feruza virou na Baía de Guanabara. Os rapazes caíram na água gelada, no escuro. O barco afundou. Sabe o que eles fizeram? Desistiram. Ele se inclinou na janela do carro. O cheiro de suor e pobreza invadiu a cabine climatizada com aroma de couro italiano. Arthur recuou, mas seus olhos estavam presos nos de Jorge. Um deles, Nestor de Barros, nadou. Nadou por mais de 1,22 km, na água imunda da Bahia, no meio da tempestade, até um bote salva-vidas. E voltou. Ele voltou para buscar os outros. Um por um. Eles perderam o barco. Mas não perderam a equipe. Jorge bateu de leve no vidro. Isso é paixão brasileira, seu moço. É remar contra a maré, literalmente. É afundar e voltar para buscar seu irmão. Silêncio. Um silêncio pesado, quebrado apenas pela voz de Ricardo no viva voz. Meu Deus! Arthur, anota isso agora. 23. Arthur estava pálido. A arrogância deu lugar a um choque perplexo. 24. Ele olhava para aquele homem, para os trapos imundos, para o rosto sulcado de sol, e não conseguia conectar a imagem àquelas palavras. Isso é história velha. Arthur gaguejou, tentando retomar o controle 25. É bonito, mas é passado. Eu preciso de algo viral. Algo que conecte com o jovem, com o Pix. Jorge sorriu. Um sorriso que mal ergueu os cantos da boca, mas que iluminou seu rosto. O senhor quer viral? O senhor quer moderno? Ele perguntou baixinho 26. Então o senhor não vai falar da Feruza. O senhor vai falar dos Garotos do Ninho. O nome caiu dentro do carro como uma pedra. O sorriso de Arthur desapareceu. O senhor lembra daquele dia? 8 de fevereiro de 2927. O país acordou com a notícia. O ninho do urubu, o centro de treinamento, pegando fogo. 10 meninos, 10 sonhos, seu moço. Queimados, mortos. A voz de Jorge embargou. Uma lágrima solitária escorreu pela sujeira em sua bochecha. 8:28. O senhor sabe o que é chorar por um filho que não é seu? Aquele dia, 40 milhões de pessoas choraram juntas. O Brasil parou. O senhor entende o que é isso?
Não existe outra coisa no mundo que faça 40 milhões de pessoas sentirem a mesma dor ao mesmo tempo. Ele respirou fundo, recompondo-se. E o senhor sabe o que aconteceu 9 meses depois? 29. 9 meses. O tempo de uma gestação. Aquele time que carregava o luto daqueles meninos nas costas foi para Lima, no Peru. Final da Libertadores. Estavam perdendo, faltando 3 minutos. 3 minutos. 30. Jorge agora gesticulava, vivendo a cena. Acabado. O rival já comemorava. E então, o impossível. Um gol aos 89 e outro aos 92. Em 3 minutos, o Flamengo não virou só um jogo. Ele virou a morte em vida. Ele deu a resposta. Ele provou que mesmo depois da pior tragédia, a gente levanta. Ele apontou para o céu. Aqueles meninos estavam lá. Aquilo não foi um jogo, foi um renascimento. O Flamengo é a fênix, seu moço. É morrer na sexta e ressuscitar no domingo. 31. A sua campanha, Jorge disse, agora quase num sussurro 32, não é sobre paixão brasileira. É sobre a nação imortal. É sobre cair e levantar. É sobre chorar junto e celebrar junto. É o catador de latinha e o dono da BMW, ambos usando a mesma camisa, chorando pelo mesmo motivo. O senhor quer vender um app de pagamento? Diz para eles que o Brazuca Pay é o que ajuda o brasileiro a se reerguer, que ele é o bote salva-vidas na tempestade. Dentro do carro, o silêncio era absoluto. Ricardo, o diretor de criação, estava chorando audivelmente ao telefone. Arthur Vasconcelos tremia. Não de raiva. De algo que ele não sentia há muito tempo, 33. Admiração. Fascínio, 34. Ele olhou para os R$ 2 amassados no chão, ao lado do tênis furado. Ele levantou a cabeça e olhou de verdade para o homem à sua frente. Quem diabos é você? Jorge passou a mão no rosto, subitamente exausto. A adrenalina o abandonou. Ele voltou a ser o velho cansado. Eu sou só mais um na multidão. Eu preciso de 53,80 para comprar um remédio para minha neta. O ar dentro da BMW X6 parecia vibrar. O silêncio deixado pela partida de Jorge era mais alto que qualquer buzina. Arthur Vasconcelos, o homem acostumado a comandar salas de reunião com um levantar de sobrancelha, estava paralisado. Seus olhos estavam fixos nos R$ 2 amassados no tapete de veludo do carro, um monumento à sua própria arrogância. No viva voz, a respiração de Ricardo, o diretor de criação, estava pesada. Arthur, você tá aí? Cara, o que foi isso? Quem era esse cara? Isso foi... Ele entregou a campanha. A nação imortal. Arthur, isso vale ouro. Arthur não ouvia. Ele estava revivendo a cena, o cheiro de mofo da camisa desbotada, a lágrima solitária cortando a sujeira do rosto, a voz que passou de um murmúrio de fome para o trovão de um profeta. Arthur! Gritou Ricardo. Arthur piscou, voltando a si. Ele apertou o botão no volante, sua mão de unhas feitas tremendo levemente. Ricardo, cale a boca. Mas... Eu disse, cala a boca. Esquece a campanha. Esquece o Brazuca Pai. Esquece tudo. O quê? Você ficou maluco? O lançamento é em 72 horas. O velho nos deu a... Eu não quero a ideia dele, disse Arthur, a voz baixa e perigosamente controlada. Eu quero ele. A ideia sem a alma dele não vale nada. É só mais um slogan. Arthur deu partida no carro, o motor V8 roncando suavemente, um contraste obsceno com a cena que acabara de acontecer. Ele não saiu. Apenas ligou o ar-condicionado no máximo, como se quisesse purificar o ambiente. Mas o cheiro de Jorge, suor, dignidade e maresia, parecia ter impregnado o couro italiano. Ricardo, Arthur ordenou. Eu quero que você descubra quem ele é. Agora? Chefe, como? Ele é um catador. Ele disse que precisava de R$ 53. Ele não deve ter nem CPF direito. Onde eu procuro? No cadastro da Comlurb? Eu não me importo.
Arthur bateu no volante. Você é o criativo, não é? Seja criativo. O nome dele é Jorge. Ele tem uma neta chamada Marina. Ela está doente. Ele mora lá em cima. Arthur fez uma pausa. Ele apontou para a Rocinha. Houve um silêncio engasgado do outro lado da linha. A Rocinha? Chefe, eu não posso ir lá. Eu nem sei por onde começa. Manda um motoboy, manda um segurança. Não, disse Arthur, e havia uma frieza em sua voz que Ricardo conhecia bem. Era a voz que antecedia demissões. Você vai. Você o humilhou comigo. Você ouviu o que ele disse. Você sentiu o choro na voz dele quando falou dos garotos do ninho. Se você não consegue entender por que ele é a resposta, você não serve para mim. Vai lá, acha ele, descobre a história dele e não volte sem ele. Arthur desligou antes que Ricardo pudesse protestar. 2 horas depois, Ricardo estava na base da Rocinha. Ele trocara seu Audi A4 por um Uber que o deixou na entrada da comunidade com um boa sorte, doutor. Daqui eu não passo. Ricardo, com seus sapatos italianos de 3.000 reais e uma camisa polo que custava mais que a receita de Jorge, era uma mancha de privilégio no caos vibrante da favela. O som era ensurdecedor. Um funk pesado batendo de uma loja de celulares, motos subindo e descendo em alta velocidade, o grito dos vendedores de açaí. O cheiro era uma mistura complexa de esgoto a céu aberto, fritura e terra molhada. Ele estava apavorado. Cada beco parecia um labirinto escuro. Com licença, ele tentou abordar um homem forte na porta de um bar. O homem apenas o mediu de cima a baixo e cuspiu no chão. Ricardo engoliu em seco, o suor brotando em sua testa. Ele percebeu que seu relógio de luxo brilhava como um farol. Ele rapidamente o enfiou no bolso. Jorge, neta Marina, doente. Ele tentou uma abordagem diferente. Entrou numa pequena farmácia comunitária, o único lugar que parecia ter ar-condicionado. A atendente, uma jovem de olhar cansado, o olhou com desconfiança. Boa tarde. Eu tô procurando uma pessoa, um senhor. Chama Jorge. Ele tem uma neta Marina que está doente. Acho que ele veio comprar remédio hoje. A atendente semicerrou os olhos. Aqui todo dia tem um Jorge com uma neta doente, meu filho. A vida aqui não é igual aí no seu Leblon, não. Ricardo sentiu o rosto queimar. Não, por favor. É importante. Ele é um senhor, uns 60 e poucos anos. Magro. Ele sabe muito de Flamengo. O deboche no rosto da moça desapareceu. Ela olhou para os lados, como se verificasse se alguém ouvia. Flamengo? Ela repetiu baixinho. Você está falando do... professor? A palavra caiu como uma chave. Professor? Sim, talvez. Por que, professor? Porque é o que ele é, disse ela, relaxando um pouco. Ele não é daqui, apareceu há muitos anos. Vive num barraco lá no topo, perto da mata. Ele cata latinha para viver, sim, mas ele é diferente. Ele que ensina os meninos da escolinha de futebol aqui da comunidade, mas ele não ensina a chutar, não. Ele ensina a história. Ele conta as histórias do Mengão. As crianças ficam hipnotizadas. Onde ele mora? Pelo amor de Deus, onde ele mora? Ricardo implorou. Ela o olhou hesitante. Olha, moço, o seu Jorge não gosta de visita. Ele é bicho do mato. Mas a Marina, a neta dele... Ela fica na creche da dona Cida enquanto ele trabalha. Talvez ela saiba. Ela deu a direção. Um labirinto de escadas e vielas. Ricardo levou 40 minutos para subir o que deveria levar 10. As escadas eram irregulares. A lama chupava seus sapatos caros. Quando ele chegou à creche comunitária Anjos da Favela, ele estava ensopado de suor, arfando, e seu terno mental estava em frangalhos. O local era um barracão de alvenaria pintado de um azul alegre, mas descascado. O som de crianças rindo vinha de dentro. Uma mulher corpulenta, de rosto marcado e sorriso fácil, o recebeu na porta. Era Dona Cida. Pois não, meu filho. Perdido? Ricardo, agora humilhado pelo esforço, tentou explicar. Dona Cida, eu procuro o avô da Marina,
O seu Jorge, o professor. O sorriso de Dona Cida diminuiu. Aconteceu alguma coisa com ele? Ele saiu hoje de manhã para catar latinha. Estava desesperado. A Marina passou mal a noite toda. Ele conseguiu o remédio? Conseguiu, sim, ele conseguiu. Ricardo disse rápido, sentindo um alívio genuíno. Eu trabalho numa empresa e nós queremos oferecer uma ajuda. Um trabalho, Dona Cida o analisou. Seus olhos tinham a sabedoria de quem já viu de tudo. Um trabalho pro Jorge, meu filho. O Jorge é o homem mais inteligente que eu conheço e o mais triste também. Ela o levou para dentro. O cheiro era de talco e feijão cozinhando. Numa sala pequena, várias crianças dormiam em colchonetes. Num canto, uma menina pequena, de pele pálida e cabelo cacheado, tossia durante o sono. Marina. Ele vive por ela, sussurrou Dona Cida. Desde que a Kátia se foi, ele desabou. O Jorge nem sempre foi assim, sabe? Como ele era? Perguntou Ricardo, sentindo que estava perto. Ele era grande, disse ela, procurando a palavra. Ele não fala muito, mas às vezes, quando ele está contando as histórias do Flamengo para os meninos, os olhos dele brilham. Parece outra pessoa. Ele fala de 1981 como se tivesse tomado café com o Zico ontem. Ele fala de coisas que ninguém sabe, detalhes, sentimentos. Dona Cida foi até um pequeno armário de metal enferrujado. Ele esqueceu isso aqui hoje de manhã, na pressa. Ela tirou um objeto. Era um caderno antigo, de capa preta dura, gasta nas bordas, do tipo que não se fabrica mais. Estava pesado, grosso de tanto uso. Ricardo estendeu a mão, mas Dona Cida não entregou. É o diário dele, é onde ele escreve, as histórias, a vida dele, é tudo o que ele tem. Eu preciso saber quem ele é, Dona Cida. Eu acho que nós o julgamos muito mal. Dona Cida olhou para Ricardo, depois para a menina tossindo. Ele se chama Jorge Luiz de Almeida, e é só o que eu sei. Ele nunca me contou o sobrenome, mas o que importa é o nome. O que importa é o homem, e ele é um homem bom, que o mundo quebrou. Ricardo pegou o celular. Jorge Luiz de Almeida. Ele tinha o nome. Ele ligou para Arthur. Chefe, consegui, o nome dele é Jorge Luiz de Almeida. O pessoal aqui o chama de professor. Ele tem um diário onde anota tudo. A história dele é trágica. A filha morreu, ele cuida da neta sozinho, ele... Para, disse a voz de Arthur no telefone. Estava diferente. Plana. Qual é o nome? Jorge Luiz de Almeida. Houve um longo silêncio. Ricardo ouviu o som de digitação frenética do outro lado. Ricardo, disse Arthur, e sua voz era quase irreconhecível. Saia daí. Volte para o escritório, agora. Mas e ele? Eu não o encontrei. Eu encontrei, respondeu Arthur. Eu sei quem ele é. Quando Ricardo chegou de volta ao escritório de luxo no Porto Maravilha, a atmosfera era de funeral. Arthur Vasconcelos não estava em sua mesa de CEO. Estava na sala de crise, uma sala de vidro sem janelas para o exterior, usada para emergências de mercado. A mesa de reunião estava coberta de papéis. Não eram planilhas de performance, eram recortes de jornal amarelados. Arthur estava de costas, olhando para uma tela de 80 polegadas. Nela, uma foto em preto e branco. Um homem mais jovem, uns 30 anos a menos, de terno e gravata, sorria segurando um microfone. Ao seu lado, ninguém menos que Zico abraçando-o. Era Jorge. Chefe, Ricardo sussurrou. Arthur se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Ele não estava arrogante. Ele não estava com raiva. Ele parecia envergonhado. Senta, Ricardo. Arthur apontou para a tela. Jorge Luiz de Almeida. Você sabe quem é esse homem? O catador de latinhas? Não. Arthur o cortou, a voz subindo. Esse homem é o professor. Mas não o professor da Rocinha.
Ele era o professor do jornalismo esportivo brasileiro, colunista estrela do Jornal do Brasil nos anos 80 e 90, ganhador de 3 prêmios. Isso, o homem que definiu a cobertura do Flamengo de 81, a voz que narrou o Mundial no rádio. Ricardo caiu na cadeira. As peças se encaixaram com um baque surdo, a feruza, a eloquência, o conhecimento visceral. Não era um torcedor fanático, era o homem que escreveu aquela história. Mas o que aconteceu com ele? Gaguejou Ricardo. Arthur apertou um botão, a tela mudou. Manchetes de jornal, mas não de glória, de escândalo. A queda de Jorge Almeida, jornalista acusado de receber propina. Esquema de venda de jogadores. Professor estaria envolvido. Demitido, Jornal do Brasil afasta colunista lendário. Ele foi pego em corrupção? Perguntou Ricardo, o coração afundando. Não, disse Arthur sombriamente. Ele foi quem descobriu. Ele foi quem denunciou. Arthur começou a andar pela sala, lendo as notas que sua equipe de TI havia desenterrado nas últimas 2 horas. Em 2003, Jorge descobriu um esquema gigantesco. Envolvia empresários, dirigentes de clube, até gente da federação. Eles estavam falsificando idades de jogadores da base e vendendo-os para a Europa, lavando dinheiro. Era podre. Milhões. Ele parou, olhando para a foto de Jorge, sorrindo com Zico. Ele tinha 2 escolhas, ficar quieto e talvez até ganhar uma parte, ou denunciar e implodir o sistema. Ele escolheu denunciar. Mas as manchetes dizem que ele era o culpado, disse Ricardo. Claro que dizem, Arthur esbravejou. O sistema é maior que um homem, Ricardo. Quando ele publicou a primeira matéria, o mundo caiu. Os homens que ele denunciou eram donos de bancos, políticos. Eles não podiam simplesmente matá-lo. Isso seria óbvio. Eles fizeram pior. Eles o destruíram. A história se desenrolou, devastadora. Os acusados usaram seu poder para virar o jogo. Plantaram documentos falsos em sua mesa. Compraram testemunhas. Processaram-no por calúnia. O jornal, sob pressão de seus anunciantes, os mesmos bancos envolvidos, o demitiu para investigações. Ele perdeu o emprego, continuou Arthur, a voz baixa. Ele perdeu a credibilidade. O nome Jorge Luiz de Almeida virou sinônimo de fraude. Os amigos se afastaram. Ele foi colocado na lista negra. Nenhuma redação no Brasil o contrataria. Ele respirou fundo, visivelmente abalado. A esposa dele, Beatriz, adoeceu. Câncer de pâncreas, agressivo. O estresse, dizem os médicos. Jorge vendeu o apartamento no Leblon para pagar o tratamento. Vendeu o carro, vendeu tudo. Mas o tratamento não funcionou. Ela morreu em 2005. Meu Deus, sussurrou Ricardo. A filha deles, Kátia, a mãe da Marina. Ela tinha 19 anos. Não aguentou. Culpou o pai pela queda da família, pela morte da mãe. Ela se rebelou, entrou no mundo errado, drogas, crack. Arthur teve que parar por um momento. Ele olhou para Ricardo, os olhos marejados. Ela apareceu na porta dele em 2012, grávida. Jorge tentou interná-la, tentou de tudo, mas ela fugiu. Meses depois, a polícia ligou. Tinham encontrado Kátia, morta de overdose numa Cracolândia, mas ela tinha um bebê. Marina. A sala ficou em silêncio. A dimensão da tragédia era sufocante. Jorge, disse Arthur, perdeu a carreira, a honra, a esposa, a filha e o dinheiro. Tudo porque ele fez a coisa certa. A única coisa que sobrou foi aquela menina. Ele pegou a neta e desapareceu. Ele se escondeu do mundo que o matou. Foi para a Rocinha, onde ninguém perguntaria seu sobrenome. Virou catador de latinha, porque era o único trabalho onde ele não precisava de referências. Era a única forma de manter sua dignidade. Arthur Vasconcelos desligou a tela. A sala ficou escura, iluminada apenas pelas luzes do Porto Maravilha. O magnata de 29 anos, o prodígio da tecnologia, encostou a cabeça no vidro frio. Ele pensou no homem debaixo do sol de 40 graus.
O tênis conga furado, a humilhação que ele infligiu, os R$ 2 amassados. A nação imortal, sussurrou Arthur. Ele não estava falando do Flamengo, Ricardo. Ele estava falando dele mesmo. Ele se virou para Ricardo e pela primeira vez Ricardo não viu um chefe. Viu um homem quebrado. Eu não quero uma campanha publicitária, Ricardo, disse Arthur, a voz embargada. Eu quero uma retratação. Não para o público, para ele. O que vamos fazer? Perguntou Ricardo. Arthur pegou o paletó. A campanha, a ideia dele é brilhante, mas é dele. E eu não vou roubá-la como roubaram a vida dele. Você vai contratá-lo? Dar um emprego a ele? Um emprego? Arthur riu, um som seco, sem humor. Eu vou dar a ele uma plataforma. O mundo tirou a voz dele. Eu vou dar a ele o maior microfone do Brasil. Ele caminhou até a porta. Ricardo, prepara a sala de reunião principal. Manda buscar o melhor catering do Rio, comida de verdade. E chama a equipe jurídica. Eu quero todos os arquivos do caso dele de 2003. Todos. E você, chefe? Aonde você vai? Arthur parou na porta. A chuva da tarde, pesada de verão, começou a bater contra o vidro do prédio. Eu cometi um erro hoje. Eu vou consertar. Eu vou buscar o meu consultor. A cena mudou. Rocinha. 20h. A chuva transformara as vielas em rios de lama. Dentro de um barraco de zinco e madeira, no topo do morro, a luz era de uma única vela. O som da chuva no telhado era ensurdecedor como pedras. Marina dormia, finalmente sem febre, enrolada no único cobertor seco. Jorge Luiz de Almeida estava sentado em um caixote. Ele não comera. O dinheiro do remédio estava guardado numa lata de leite em pó. Ao seu lado, o caderno de capa preta estava aberto. Ele escrevia a luz trêmula. 8 de fevereiro de 2019, o fogo. A dor de 40 milhões. Hoje eu senti aquela dor de novo. Mas o fogo não foi no ninho, foi em mim. A humilhação é um ácido que queima a alma. Ele parou de escrever. Ouviu algo. Não era chuva. Eram passos. Pesados, hesitantes, e então uma batida. Uma batida na sua porta fina de zinco. Jorge congelou. Ninguém batia em sua porta àquela hora. Ninguém. Seu Jorge! Uma voz gritou por cima da tempestade. Uma voz que ele reconheceu. Ele se levantou, o coração disparado. Foi até a fresta da porta. Lá fora, parado na lama, ensopado até os ossos, o terno de linho italiano arruinado e colado ao corpo, estava Arthur Vasconcelos. O BMW estava parado 200 metros abaixo, impossibilitado de subir. O magnata tinha subido a pé, na chuva, na lama. Arthur olhou para a fresta, os olhos desesperados. Seu Jorge, ele repetiu, a voz quebrando. Seu Jorge Luiz de Almeida? O nome completo. O nome que estava morto há 12 anos. Jorge abriu a porta. O vento e a chuva invadiram o barraco. Os dois homens se encararam. O milionário destruído e o mendigo íntegro. Professor! Arthur engasgou, a arrogância completamente lavada pela chuva e pela culpa. Eu preciso de ajuda. Eu li sua história. Por favor, o senhor pode me ensinar a não desistir? A chuva não era apenas som, era uma força. Batia no telhado de zinco com a fúria de 1000 martelos, um ataque caótico que tentava invadir o pequeno e frágil abrigo. Vento frio assobiava pelas frestas das tábuas de madeira, fazendo a chama da única vela dançar desesperadamente. Na porta aberta, os dois mundos colidiram. De um lado, Jorge Luiz de Almeida. O cheiro de mofo, de pobreza enraizada, de suor e cansaço. Os pés descalços no chão de terra batida, o rosto, uma máscara de choque e descrença. Do outro, Arthur Vasconcelos, o cheiro de chuva, de couro caro e de culpa. O terno de linho de 20 mil, agora uma segunda pele amarrotada, pesada de lama e água da favela. Professor, a palavra pairou entre eles, mais pesada que a tempestade. Professor, Jorge repetiu, a voz um sussurro áspero.
O som daquele título, que ele não ouvia há 12 anos, foi a chave que abriu a represa. Professor, fecha a coluna. O Júnior quer te dar uma exclusiva antes do treino. A memória o atingiu como um soco. Não era o barraco úmido. Era a redação do Jornal do Brasil, 1987. O ar elétrico, o zunido das máquinas de telex, o cheiro de café forte e papel de jornal. Ele, no centro de tudo, o homem cuja caneta podia fazer ou destruir reputações. Ele, com 35 anos, o terno de casimira bem cortado, o gravador na mão. Jorginho, você não é um repórter, seu editor-chefe disse uma vez, batendo em suas costas. Você é um poeta. Você não conta o jogo, você conta a alma do jogo. Você é o professor. A nostalgia foi um gole de vinho antigo, quente e doce. Ele viu o rosto de Beatriz, sua esposa, sorrindo ao ler sua coluna no café da manhã, no apartamento deles, no Leblon, com vista para o mar. Viu sua filha, Kátia, pequena, correndo para abraçá-lo, gritando, pai, essa pessoa. Jorge engoliu em seco, a realidade fria do barraco voltando como um tapa. A vela tremeluziu, lançando sombras que dançavam como fantasmas. Essa pessoa está morta. Você não sabe o que está dizendo. Vá embora. Ele tentou fechar a porta. Não! Arthur colocou a mão espalmada na madeira fina, o relógio de platina batendo contra o zinco. A lama de seus sapatos italianos agora manchava a entrada do barraco. Ele entrou, encharcado, trazendo o frio da noite. Ele não está morto, disse Arthur ofegante, a adrenalina da subida e da descoberta lutando contra o frio. Eles o mataram, mas ele não morreu. Eu li, professor, eu li tudo. O caso de 2003, a denúncia, o esquema dos empresários. Eu sei o que fizeram com você. Se o título professor foi a chave, 2003 foi a explosão. A mente de Jorge não o levou mais para a glória. Levou-o para a escuridão. A redação desapareceu. Agora era uma sala de reunião. Branca, estéril, o ar-condicionado tão frio que gelava os ossos. O cheiro não era de café, era o cheiro caro de carpete novo e medo. Os advogados do jornal, os diretores, seus antigos amigos, os editores, agora olhando para os próprios sapatos. Jorge, nós temos que te suspender. Suspender? Fui eu quem denunciei. As provas estão na minha mesa. Jorge, apareceram documentos, contratos, depósitos na Suíça, no seu nome. O sangue gelou em suas veias. A armação, perfeita, cirúrgica. Os homens que ele denunciou eram donos do poder. Eles não apenas se defenderam, eles contra-atacaram, usando a própria arma de Jorge, a credibilidade contra ele. Mas vocês me conhecem há 20 anos, vocês sabem que é mentira. E então, o olhar final de seu editor-chefe. Um olhar de desculpas, mas de fraqueza. Sinto muito, professor. A pressão dos anunciantes é grande demais. Entregue seu crachá. A queda não foi um tropeço, foi um salto de um penhasco. O silêncio dos amigos. Os telefonemas não retornados. O nome Jorge Luiz de Almeida se tornando um sinônimo de traidor nos corredores onde antes era lenda. Você não leu nada, Jorge gritou, a voz explodindo no pequeno barraco, fazendo Marina se mexer no sono. Arthur recuou, assustado com a fúria repentina. O velho, antes frágil, agora tremia de uma raiva que vinha de um lugar profundo e podre. Você acha que foi o emprego? Ele rosnou, avançando contra Arthur. Você acha que foi o dinheiro? A fama? Os olhos de Jorge, vermelhos de cansaço e lágrimas não choradas, fixaram-se nos do jovem milionário. Eles não tiraram só meu emprego. Eles tiraram minha voz. Mas isso não foi o pior. Isso não foi nada. O ódio desapareceu, substituído por algo muito mais assustador. Uma dor vazia. Jorge se virou e caminhou lentamente até a pequena prateleira de caixotes onde a vela estava. Ao lado dela, uma fotografia desbotada num porta-retrato de plástico barato. Uma mulher de sorriso largo e olhos brilhantes. Beatriz. Ela se chamava Beatriz,
disse Jorge, a voz agora tão baixa que Arthur mal podia ouvi-la por causa da chuva. Minha esposa, o amor da minha vida. Ela ficou do meu lado. Quando o jornal me demitiu, ela disse: agora vamos ter mais tempo para viajar, Jorginho. Ele traçou a borda da moldura com o dedo sujo. Quando fomos despejados do Leblon, ela disse: pelo menos não preciso mais limpar aquela casa enorme. Quando vendemos o carro, ela disse: vamos andar de mãos dadas na praia. Ele parou. O peito começou a arfar. E então ela ficou doente, câncer, agressivo. O médico num corredor de hospital público porque o plano de saúde tinha acabado. Ele me disse na minha cara. Jorge imitou a voz fria do médico. O nível de estresse dela é absurdo, seja lá o que estiver acontecendo na vida de vocês. Acelerou o processo. Em 6 meses, ela se foi. Jorge se virou para Arthur, os olhos injetados. Você entende, garoto? O estresse, a minha integridade, a minha denúncia, o meu heroísmo. Ele cuspiu as palavras. Minha honestidade matou minha mulher. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A tempestade lá fora parecia ter parado para ouvir. Arthur estava branco, estático. A magnitude da tragédia de Jorge era uma dimensão que seu mundo de IPOs e investimentos anjo não podia calcular. Arthur começou. Eu sinto muito. Não sinta, gritou Jorge. Não se atreva a sentir. Ele se afastou da foto como se ela queimasse. Ele andou pelo barraco, as mãos na cabeça, puxando os cabelos grisalhos. Mas eles não tinham terminado. O sistema... Ele é faminto. Ele não queria só a minha esposa. Ele queria minha alma. Jorge parou e olhou para o colchonete no canto, onde Marina dormia tossindo levemente. Kátia, minha filha. A voz dele quebrou. Este era o demônio final, o mais profundo. Ela tinha 19 anos. Ela viu a mãe definhar. Ela viu o pai, o professor, o herói dela, virar um fracassado que não conseguia pagar por um remédio. Ela me culpou. A lembrança veio, nítida e cruel. A última briga. Pai, por quê? A voz de Kátia, estridente de dor e raiva. Por que você não aceitou o dinheiro? Por que você não ficou quieto? A mamãe estaria viva. Nós teríamos nossa casa. Você preferiu o seu nome do que a nós. Kátia, você não entende? É sobre certo e errado. Errado? Errado é a mamãe estar morta. Errado é eu ter vergonha de você. Eu te odeio. A porta batendo. O som que ecoou por 12 anos. Ela tinha razão. Jorge sussurrou, agora olhando para o chão de terra. Eu preferi meu orgulho. Ela foi embora. Se envolveu com gente errada. Drogas. Crack. Ele se encolheu. Eu tentei. Eu juro por Deus que eu tentei. Eu a procurei. Mas eu era um pária. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha influência. Eu era um ninguém. Ele fez uma pausa, reunindo a última gota de força. 3 anos depois. 3 anos. A polícia me ligou. Eu ainda tinha o mesmo celular pré-pago. Eles a encontraram. Numa Cracolândia. Overdose. Jorge deslizou pela parede de madeira, o corpo finalmente cedendo. Ele se sentou no chão úmido, o rosto entre as mãos. Aquele homem, que horas antes citava a Fênix e a ressurreição do Flamengo em Lima, era agora a imagem da derrota absoluta. Ele chorou. Não um choro alto. Um choro seco, interno, de quem já gastou todas as lágrimas. Um choro de alma. Eu fui reconhecer o corpo. Ele engasgou, a voz abafada pelas mãos. E ao lado dela, num caixote de papelão, estava ela. Ele apontou para Marina. Minha neta, viva, com fome. Eu a peguei. Eu a registrei com o que sobrou da minha dignidade. E eu fugi para cá. Para o único lugar onde ninguém perguntaria meu sobrenome. O único lugar onde Jorge Luiz de Almeida não significava nada. Eu me escondi, garoto. Eu me escondi do mundo que me tirou tudo. Ele levantou a cabeça, o rosto molhado de lágrimas. Eu não sou o professor. Eu não sou a nação imortal. Eu sou um covarde. Eu não ensinei o Flamengo a se reerguer. Eu ensinei minha filha a morrer. Agora pegue seu dinheiro.
Pegue sua pena e saia da minha casa. O pico emocional foi atingido. 4. A dor estava toda ali, exposta no chão sujo do barraco. Arthur Vasconcelos, o magnata prodígio, o tubarão do mercado, estava tremendo. Não era o frio, era o peso do testemunho que ele acabara de ouvir. Ele viu a verdade nua da integridade. Ele viu o custo real de fazer a coisa certa num mundo errado. Ele não viu um covarde, ele viu um mártir. E pela primeira vez em sua vida, Arthur agiu sem pensar em lucro, sem pensar em estratégia. Ele agiu por pura e visceral compaixão, sim. Ele deu 2 passos e se ajoelhou. Na lama, no chão de terra batida, o terno arruinado, o joelho na sujeira. Ele se ajoelhou diante do velho catador de latinhas. Não, disse Arthur, a voz firme, mas embargada. Jorge levantou os olhos confuso. O senhor não é um covarde, disse Arthur. O senhor é o homem mais forte que eu já conheci. O senhor não matou sua esposa. O sistema matou. O senhor não ensinou sua filha a morrer. O mundo a matou. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos de Jorge. O senhor me contou a história da Feruza, do Nestor de Barros, o homem que voltou no temporal para buscar os outros. O senhor não entende? Jorge franziu a testa. O senhor é o Nestor de Barros, disse Arthur, lágrimas agora rolando livremente por seu rosto. O barco afundou. O senhor perdeu tudo. O senhor podia ter nadado sozinho, se salvado, aceitado a propina, ficado quieto. Mas o senhor voltou. O senhor voltou para buscar a única coisa que importava. A mão de Arthur apontou para Marina, dormindo pacificamente. O senhor voltou para buscar a próxima geração. O senhor salvou a sua neta. O senhor não é um covarde. O senhor é o verdadeiro rubro-negro. Aquelas palavras, a metáfora que ele mesmo criara, agora usada para salvá-lo. Jorge olhou para a neta, a promessa que ele fez a Beatriz. Não deixe eles vencerem, Jorginho. Promete? Por 12 anos ele deixou, se escondendo, deixando seu nome ser lama, deixando-os vencer. Professor, Arthur continuou, a voz suave, o que fizeram com o senhor não foi uma derrota. Foi um sacrifício. O Flamengo de 81 não inspirou o mundo ganhando, inspirou o mundo como ganhou. O Flamengo de Lima não inspirou o mundo só pela virada, inspirou por carregar o luto dos 10 meninos nas costas. Arthur estendeu a mão, uma mão limpa, de unhas feitas, agora manchada de lama. Sua história, professor, sua dor, ela não pode ficar escondida aqui. Ela precisa ser contada. Não pela minha campanha, pela sua honra, pela memória da Beatriz, pela Kátia. Eu não estou te oferecendo um emprego, disse Arthur. Eu estou te oferecendo um bote salva-vidas. O mundo tirou a sua voz. Eu vou te dar um microfone do tamanho do Maracanã. Eu vou limpar seu nome. Eu vou contar a sua história. A nação imortal é o Senhor. A mão de Arthur permaneceu estendida no ar, entre o milionário ajoelhado e o jornalista caído. Jorge olhou para aquela mão e depois olhou para a sua, calejada, com unhas pretas de graxa, marcada pelo peso da carroça. Ele pensou nos R$ 2 amassados no chão do BMW. Pensou na arrogância daquele jovem e viu agora apenas um homem desesperado, oferecendo uma ponte. Pela primeira vez em 12 anos, 6, Jorge não sentiu o peso da derrota. Sentiu a faísca da raiva, a raiva de lutar de volta. Lentamente, com a dor de ossos velhos e uma alma cansada, Jorge Luiz de Almeida esticou o braço. Ele não segurou a mão de Arthur. Ele a usou como apoio para se levantar. Ele ficou de pé, encarou o jovem. Eles vão tentar nos destruir, disse Jorge, a voz rouca, mas não mais quebrada. Eles são maiores que você, garoto. Eles não são maiores que 40 milhões, Arthur respondeu, levantando-se também. Nós não vamos lutar contra eles com advogados. Nós vamos lutar com a nação, com a sua história. Jorge olhou para a chuva lá fora. Parecia estar diminuindo. Eu vou precisar de um banho, disse Jorge.
e de todo o café que você tiver, e de um computador, o melhor que você tiver. Arthur sorriu, o alívio inundando seu rosto. Temos um acordo, professor. Jorge ajeitou a camisa puída do Flamengo. Nós temos uma guerra, garoto, e agora nós vamos vencê-la. A descida foi um batismo. A tempestade lavara o morro, e a trilha de lama era um rio traiçoeiro na escuridão. Arthur Vasconcelos, o homem que comandava bilhões com um clique, agora usava toda a sua força física para impedir que um velho e uma criança caíssem. Ele deu o braço a Jorge, e num gesto que quebrou todas as barreiras restantes, ele pegou Marina no colo. A menina, despertada pelo trovão e pela comoção, não chorou. Ela apenas envolveu os braços magros no pescoço do milionário, enterrando o rosto no terno de linho molhado que cheirava a um mundo que ela não conhecia. Para Arthur, o peso daquela criança era mais real do que qualquer barra de ouro. Era o peso da responsabilidade. Jorge Luiz de Almeida seguiu ao lado, recusando-se a mancar, embora seu quadril doesse. Cada passo para longe do barraco era uma despedida de 12 anos de exílio. Ele olhou para trás, uma última vez, para a silhueta do telhado de zinco contra o céu, agora menos furioso. Era uma tumba, e ele acabara de sair dela. A chegada ao BMW X6, 200 metros abaixo, foi um choque cultural. Arthur abriu a porta traseira para Jorge e Marina. O cheiro de couro novo e o ar-condicionado gelado encontraram o cheiro de mofo, chuva e terra. O carro deslizou pela lama e ganhou o asfalto do Leblon. O silêncio dentro do veículo era denso. Marina, pela primeira vez na vida, dentro de um carro tão luxuoso, não estava maravilhada. Estava aquecida. Ela adormeceu no colo do avô em menos de 30 segundos, exausta pela febre. Jorge olhava pela janela. As luzes da orla da Zona Sul passavam como borrões. Era o caminho que ele fazia para casa, 20 anos atrás. O caminho para Beatriz. "O senhor está bem, professor?" Arthur perguntou, a voz baixa, os olhos fixos na estrada, mas a mente na conversa do barraco. "Eu não sei o que eu estou." Jorge respondeu honestamente. "Pela primeira vez em 12 anos, eu não sei onde vou dormir." Arthur não o levou para um hotel. Não o levou para seu apartamento de cobertura. Ele dirigiu direto para o Porto Maravilha, para o coração de sua própria fortaleza. Eram 3 da manhã quando as portas do elevador privativo se abriram no 30º andar do Brazuca Pay Tower. O escritório era um mundo de vidro, aço escovado e silêncio tecnológico. Um andar inteiro, vazio, com vista de 360 graus para a Baía de Guanabara adormecida e as luzes da ponte Rio-Niterói. O contraste com o barraco era tão violento que Jorge sentiu uma pontada de vertigem. Lá, o chão era de terra. Aqui, o piso de mármore travertino refletia as luzes da cidade. "Ricardo está vindo", disse Arthur, tirando o paletó ensopado e jogando-o no chão com um desdém que Jorge percebeu ser novo. O paletó não importava mais. "Minha equipe de TI está online em Singapura. O que o senhor precisa?" Jorge caminhou até a janela. Ele olhou para baixo, para a cidade que ele amava e que o havia cuspido. "Eu preciso..." ele começou, a voz rouca. "Eu preciso de um banho." Arthur o guiou até o vestiário privativo dos diretores. Um cômodo maior que o barraco de Jorge, com chuveiros de alta pressão e armários de madeira nobre. "Tem roupas limpas aí", disse Arthur. "Coisas que deixamos para emergências. Tamanho G deve servir." Enquanto a água quente, a primeira água verdadeiramente quente em anos, batia em suas costas, Jorge se apoiou na parede de mármore preto. Ele não chorou. Ele respirou. Ele lavou a graxa das unhas. Ele lavou o cheiro da humilhação. Ele lavou 12 anos de poeira da Rocinha. Quando ele saiu, 40 minutos depois, ele não era outro homem, mas ele era um homem redescoberto. Estava vestido com uma calça de moletom preta e uma camisa polo cinza, ambas com a etiqueta do Brazuca Pay, discretamente bordada. Eram macias, quentes. Ele entrou na sala de guerra.
Marina dormia num sofá de couro de 50 mil, coberta pelo paletó de linho de Arthur. Ricardo, o diretor de criação, estava lá. Pálido, olhos vermelhos de sono e choque, ele segurava 3 copos de café. Ricardo viu Jorge. O homem que ele vira no aterro, coberto de sujeira, agora estava limpo. A mesma barba por fazer, o mesmo cabelo grisalho. Mas os olhos eram outros. Professor, Ricardo engasgou, estendendo o café. Me perdoa. Pelo que nós dissemos, eu não sabia. Jorge pegou o café, tomou um gole longo. O calor desceu, afiado e bom. Você não sabia, Jorge disse sem raiva, apenas constatação. Esse era o ponto. Ninguém sabia. Ele não se sentou no sofá confortável. Ele caminhou até o Big Board, uma tela interativa de 100 polegadas, onde a campanha fracassada do Brazuca Pay ainda brilhava. Ele tocou a tela. Isso é lixo. Arthur, que havia trocado de roupa, também concordou. Eu sei. O que fazemos? Você disse que o lançamento é em 72 horas, disse Jorge. Mas hoje de manhã você disse que o lançamento era em 72 horas. O que significa que perdemos um dia. Arthur e Ricardo se entreolharam. O cérebro do professor estava online. Temos 48 horas, disse Arthur. Não, corrigiu Jorge, olhando para o relógio digital na parede, que marcava 04:15 da manhã. Temos menos. Nós não vamos falar com o Brasil. Nós vamos falar com a nação. E a nação tem um jogo importante amanhã à noite, um clássico. É lá que vamos lançar. Arthur sentiu um arrepio. No intervalo do jogo? Impossível. Os espaços de mídia estão vendidos há 6 meses. Custa 30 milhões de reais por 30 segundos. Então você vai pagar, disse Jorge simplesmente. Você não quer viralizar? Você não quer falar de ressurreição? Pois bem, o Flamengo é o único Deus que faz milagres ao vivo, toda quarta e domingo. Pela primeira vez em sua vida, Arthur Vasconcelos obedeceu a uma ordem financeira sem questionar. Ricardo, liga para a Globo. Compra o intervalo. Custe o que custar. Jorge então se virou para o computador mais potente da sala. Ele puxou o teclado. Sentou-se. Pela primeira vez em 12 anos, Jorge Luiz de Almeida colocou os dedos sobre as teclas para escrever. Não um diário secreto, mas uma manchete. O título da campanha não é A Nação Imortal, disse ele. E seus dedos começaram a voar. É uma pergunta. E a resposta é o seu aplicativo. Ele escreveu: quanto vale uma segunda chance? Eram 9 da manhã. A sala de guerra estava cheia. A elite do marketing do Brazuca Pay fora convocada de emergência. Jovens de 20 e poucos anos, vestidos com tênis de grife e armações de óculos da moda, cochichavam nos cantos, olhando com evidente desconfiança para o velho de moletom sentado na cadeira do CEO. Eles olhavam para a neta dele, que agora acordara e comia silenciosamente um croissant que Ricardo havia buscado. Arthur, com todo respeito, começou um gerente de marca chamado Felipe. Nós temos um plano. A estratégia Paixão Brasileira foi testada em grupos focais. Esse senhor, com certeza tem muito conhecimento de futebol, mas nós estamos falando de branding digital, de fintech. Felipe, Arthur o cortou, a voz tão fria que o ar-condicionado pareceu desnecessário. Os grupos focais de vocês nos deram 3.000 visualizações. O professor, em 30 segundos, enquanto era humilhado por mim, me deu uma campanha que vale 1 bilhão. Então, você vai calar a boca e ouvir. A sala ficou em silêncio. Arthur olhou para sua equipe. Eram sua imagem e semelhança, jovens, arrogantes, rápidos, obcecados por métricas e vazios de alma. Ele viu a si mesmo 12 horas antes, jogando 2 raios no chão. Ele sentiu nojo. Eu quero que vocês ouçam, disse Arthur. Este homem se chama Jorge Luiz de Almeida. E há 20 anos ele era a mídia que vocês hoje tentam comprar. Ele foi destruído pelo sistema que vocês tanto admiram.
E agora ele vai usar a nossa plataforma para se reerguer. E nós, o Brazuca Pay, vamos nos reerguer com ele. A partir de agora, ele não é um consultor. Ele é a voz. 7. A reflexão de Arthur foi pública. Foi uma confissão e uma ordem. A transformação dele não era mais interna. Estava se tornando uma política da empresa. Jorge, que ouvira tudo em silêncio, apenas se virou para o quadro. Eu não quero vender um aplicativo. Eu quero vender uma ideia, disse Jorge. A ideia de que não importa quantas vezes você caia, o Brazuca Pay é a ferramenta para te ajudar a levantar. Não é um banco, é um companheiro. Ele olhou para a equipe. Vocês querem branding digital? Qual é a maior dor do brasileiro hoje? Não é a inflação, é a vergonha de estar no vermelho, a vergonha de não poder comprar o remédio, a vergonha de ser humilhado. Ele falou olhando para Arthur. Nossa campanha não terá celebridades, não terá música pop, terá uma história. A minha história. As 36 horas seguintes foram uma guerra. A sala de guerra se tornou um bunker. Arthur e Jorge, lado a lado. A dinâmica era fascinante. Arthur, o gênio da velocidade. Jorge, o gênio da profundidade. O texto do comercial, Jorge ditava, não pode ter mais que 100 palavras. Tem que ser como um soco, curto, visceral. Eu preciso de um call to action, professor, Arthur respondia, digitando freneticamente. Eu preciso que eles baixem o app. Eles vão baixar, disse Jorge. Mas não porque você pediu. Vão baixar porque eles vão entender. Eles trabalharam sem parar. O contraste entre os dois diminuiu. O terno de Arthur deu lugar a um moletom idêntico ao de Jorge. O magnata, acostumado a dormir em lençóis de 1000 fios, cochilou por 1 hora no mesmo sofá onde Marina dormira. Foi na segunda madrugada, movidos a café e pânico, que a conexão se aprofundou. 9. Professor, por que Flamengo? Perguntou Arthur, esfregando os olhos. Quer dizer, eu entendo que o senhor é... Mas por que eles? Por que é tão... visceral? Jorge parou de digitar. Ele olhou para a cidade acordando lá fora. Porque, Arthur, o Flamengo é a única coisa no Brasil que dá certo apesar de si mesmo. É o triunfo da paixão sobre a organização. É o povo no poder, literalmente. O Botafogo tem a história, o Fluminense tem a elite, o Vasco tem a resistência. Mas o Flamengo tem a fé. É o único time que não precisa de lógica. É o time do impossível, do gol aos 44, da virada em 3 minutos. Ele sorriu, um sorriso cansado. O Flamengo é a metáfora perfeita para o Brasil. Um gigante caótico, fudido, mal administrado, mas que por causa da pura teimosia de 40 milhões de pessoas se recusa a morrer. É por isso. Arthur ficou em silêncio. Ele pensou em seu próprio império. Tão lógico, tão frio. Arthur confessou num sussurro. Eu nunca fui ao Maracanã. Jorge o encarou incrédulo. O quê? Meu pai dizia que era lugar de pobre, de mulambo. Jorge balançou a cabeça. Então é por isso que sua campanha falhou. Você tentou vender paixão brasileira sem nunca ter pisado no templo. Você não entende a missa. Arthur sentiu vergonha. Eu investi 200 milhões de reais nisso, professor. Se falhar, eu sou o próximo a ser destruído pelo sistema. Jorge colocou a mão calejada no ombro do jovem. O mesmo ombro que ele havia segurado na descida do morro. Fracasso não é cair, garoto. Fracasso é ficar no chão. E amanhã à noite, nós vamos levantar juntos. Faltavam 12 horas. A campanha estava pronta. Não era um comercial. Era um manifesto. O plano, desenhado por Jorge. 90 segundos. O horário mais caro da televisão brasileira. O intervalo do clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. Nós não vamos usar atores, anunciou Arthur para a equipe exausta. Nós vamos usar a verdade. Ricardo, que passara as últimas 24 horas coordenando uma equipe de produção de cinema, estava com olheiras, mas seus olhos brilhavam. Ele não era mais o publicitário cínico. Ele era um discípulo. Chefe,
É arriscado. O áudio não é limpo. A imagem é crua. É para ser crua, disse Jorge. A verdade é crua. O plano era audacioso. Eles não iam contar a história de Jorge. Eles iam deixar ele contar. Mas o impacto já estava se espalhando. 11. Os funcionários da Brazuca Pay, os jovens cínicos, agora estavam envolvidos. Eles haviam buscado os arquivos de 2003. Eles viram as manchetes da armação. Eles viram o que o sistema fez ao professor. A gerente de marca, Felipe, o mesmo que havia debochado de Jorge, aproximou-se dele com os olhos marejados. Professor, ele disse, a voz embargada, eu li o que fizeram com o senhor. E eu queria dizer que é uma honra trabalhar nisso. O impacto não era mais sobre Arthur e Jorge, era sobre a equipe. Eles não estavam mais salvando um app, estavam salvando a honra de um homem. 12. Certo, disse Arthur, olhando para o relógio. Vamos gravar. Ricardo, prepara o estúdio. Não, disse Jorge, levantando-se. Arthur parou. Não? Professor, o jogo é em 6 horas. Precisamos da luz, do chroma key. Eu não vou fazer isso num estúdio, disse Jorge. Um estúdio é frio. É mentira. Você disse que eu sou a voz da nação, não disse? Sim, mas... Jorge pegou o casaco. Então, nós vamos gravar onde a nação se reúne. No único lugar onde essa história faz sentido. Arthur franziu a testa. Onde? Jorge olhou para Marina, que agora desenhava um escudo do Flamengo num quadro branco. Ele sorriu. No Maracanã, vazio. Poucas horas antes do jogo. É lá que eu vou falar. O Maracanã, às 4 da tarde de uma quarta-feira, é um Deus adormecido. Não é um estádio. É uma catedral de concreto, silenciosa e vasta. O silêncio é tão pesado que tem som. É o som do eco de 70 mil fantasmas. Quando Jorge Luiz de Almeida passou pelo túnel de acesso ao gramado, o cheiro o atingiu primeiro. Não era o cheiro de suor, cerveja e fumaça de linguiça de um dia de jogo. Era o cheiro da grama cortada, úmida e de ozônio. O cheiro da expectativa. Arthur, Ricardo e uma equipe mínima de filmagem o seguiram andando na ponta dos pés, como se tivessem medo de acordar a entidade. Professor, sussurrou Ricardo segurando a câmera, onde o senhor quer fazer? Jorge não respondeu. Ele caminhou até a beira do gramado. Seus sapatos de moletom, limpos, tocaram a grama sagrada. A última vez que ele pisara ali fora em 1999, para entregar um prêmio em campo a Romário. Ele usava um terno de linho. Hoje, ele usava a camisa polo cinza do Brazuca Pay. Ele olhou para a arquibancada vazia, onde 12 anos antes ele se escondia no meio da multidão como um ninguém, um catador de latinha anônimo, apenas para sentir por 90 minutos que ainda pertencia a algo. Agora, o estádio estava vazio, e era todo dele. Marina, segurando a mão de Arthur, olhou para cima e disse, maravilhada, vovô, é o céu. Jorge sorriu. Quase, minha neta, é o Maracanã. Ele se virou para Ricardo. A luz do fim da tarde entrava lateralmente, pintando o estádio de ouro e sombras. Era a luz perfeita. Não precisa de luz artificial, disse Jorge. Use o sol, use as sombras. É disso que somos feitos. Ele não se sentou numa cadeira. Ele não ficou atrás de um púlpito. Ele ficou ali, em pé, na lateral do campo, com o templo vazio às suas costas. Um homem contra o mundo. Pode ligar, disse Jorge. Ricardo levantou a câmera. O foco encontrou os olhos do professor. Olhos que tinham visto glória, traição, fome e agora fogo. Comece com uma pergunta, professor. Instruiu Arthur suavemente. Jorge olhou para a lente. Ele não via uma câmera. Ele via os diretores que o demitiram. Ele via os empresários que riram dele. Ele via o médico que culpou seu estresse. Ele via o motorista do BMW que o humilhou há 48 horas. E ele começou a falar. 4 horas depois, 7 da noite. O Maracanã não era mais um deus adormecido. Era um monstro acordado, rugindo. O clássico dos milhões. 70 mil pessoas espremidas, uma massa pulsante de vermelho,
preto e branco. O som era físico, uma vibração que subia pelos pés e batia no peito. No camarote corporativo da Brazuca Pay, o clima era de velório. Arthur, Jorge, Ricardo e Marina, agora com fones de ouvido para proteger da barulheira, assistiam ao primeiro tempo. O jogo era tenso, 0-0, mas ninguém ali se importava com o jogo. A equipe de marketing, incluindo o agora devoto Felipe, estava pálida, monitorando notebooks. "Faltam 5 minutos para o intervalo, Arthur", disse Felipe, a voz trêmula. A Globo confirmou. "Temos 90 segundos. A fatura de 32 milhões de reais acabou de cair." Arthur não tirava os olhos do campo. "Não importa. Os nossos advogados estão apavorados", continuou Felipe. "Professor, o senhor tem certeza? O senhor citou corrupção e sistema no comercial. Os homens que o senhor denunciou em 2003, eles são donos de metade dos anunciantes deste estádio. Eles podem nos processar até a falência antes do segundo tempo começar." Jorge, pela primeira vez, parecia calmo. Ele tomou um gole de água. Ele olhou para a torcida do Flamengo lá embaixo. A nação. "Eles já me tiraram tudo o que eu tinha, Felipe", disse Jorge. "Minha mulher, minha filha, meu nome. Eles não têm mais nada para me tirar. Agora é a minha vez de atirar." O apito soou. Intervalo. A respiração na sala parou. O estádio começou a mergulhar no caos habitual do intervalo, pessoas correndo para o banheiro, comentaristas gritando na TV. E então, tudo parou. A tela da Globo e os telões do Maracanã ficaram pretos. Um silêncio de 1 segundo. Apareceu a imagem de Jorge, em pé na lateral do gramado vazio do Maracanã, a luz dourada batendo em seu rosto. O silêncio do estádio vazio invadiu a sala de 70 mil pessoas. A voz de Jorge, rouca, íntima, como um segredo contado ao pé do ouvido. "Você sabe o que é acordar e não valer mais nada?" O estádio ficou mudo. As pessoas pararam nas escadarias, olhando para os telões. A câmera fechou nos olhos de Jorge. Há 12 anos, eu era o professor, um dos jornalistas esportivos mais respeitados do Brasil. Eu tinha uma casa, uma família. Eu tinha um nome. Então, eu fiz a coisa certa. Eu denunciei um esquema de corrupção. E o sistema não perdoa. Imagens em preto e branco, manchetes. A queda de Jorge Almeida. Fraude. Traidor. A voz de Jorge continuou, agora sobre as imagens de sua vergonha. "Eles me tiraram meu emprego, minha credibilidade. Minha esposa adoeceu de tristeza e morreu. Minha filha, perdida, se foi. Eles me tiraram tudo. Eu me tornei um fantasma, um catador de latinhas, um mulambo." A câmera voltou para Jorge. Ele olhou diretamente para a lente. Uma lágrima solitária escorreu. A mesma lágrima do aterro. Mas esta não era de humilhação, era de raiva. Há 2 dias, um milionário arrogante jogou R$ 2 no chão para eu comprar desodorante. Ele não sabia quem eu era. Ele não sabia que eu ajudei a construir a história que ele tentava comprar. Hoje, eu não estou mais no aterro, eu estou no Maracanã. Meu nome é Jorge Luiz de Almeida e esta é a minha segunda chance. A tela ficou preta. O texto apareceu branco, simples. "Quanto vale uma segunda chance?" Silêncio. E então a logomarca. Brazuca Pay, o aplicativo que te ajuda a levantar. A transmissão voltou para os comentaristas sorridentes, mas no camarote ninguém respirava. Jorge fechou os olhos. Acabou, ele tinha falado. Ricardo estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o notebook. "Arthur", ele gaguejou, os servidores... O que tem os servidores, Ricardo? Caíram?" perguntou Arthur, preparado para o desastre. "Não", disse Ricardo, virando a tela. O gráfico de downloads, que antes era uma linha patética de 3.000 acessos, era agora uma parede vertical. 2 milhões, Ricardo chorou. 2 milhões de downloads em 90 segundos. Felipe gritou, olhando o Twitter. #Professor Jorge. Número 1. No mundo.
Quem são os corruptos de 2003? A história do professor, Brazuca Pay. Arthur, nós não viralizamos. Nós quebramos a internet. O telefone de Arthur tocou. Era o CEO da Globo. Ele ignorou. O telefone de Ricardo tocou. Era o Jornal do Brasil. Ele ignorou. Arthur não olhou para os números. Ele olhou para Jorge. O velho professor não estava comemorando. Ele estava com a cabeça baixa. Marina, que tinha tirado os fones para ver o avô na TV, o abraçou. Vovô, você estava na televisão, você é famoso. Jorge a abraçou de volta, enterrando o rosto em seus cabelos. Não, minha neta, eu só estou vivo. Lá embaixo no estádio, algo inacreditável aconteceu. O segundo tempo ia começar, mas a torcida do Flamengo, num movimento espontâneo, começou a cantar. Não era um canto de jogo. Oh, oh, oh! O professor voltou! O professor voltou! As 40.000 pessoas da nação, que haviam visto a transmissão, cantavam para o camarote. Arthur abriu a porta de vidro. O rugido entrou. Jorge se levantou, caminhou até a janela e olhou para baixo. Ele não era mais um fantasma. Ele era a nação. A semana seguinte foi um borrão. O caso Brazuca Pay não foi um escândalo de marketing. Foi uma revolução social. Os homens denunciados por Jorge em 2003, agora velhos e donos de impérios, foram forçados a vir a público. O Ministério Público, pressionado pela comoção nacional, anunciou a reabertura do caso. Jornalistas investigativos, usando as pistas do comercial, descobriram as provas que haviam sido enterradas. O sistema, que parecia invencível, começou a ruir. Mas Arthur Vasconcelos tinha um problema maior. O Brazuca Pay era agora o aplicativo financeiro número 1 do Brasil. Mas ninguém falava do Pix. As pessoas iam às agências imaginárias, Brazuca Pay, pedir ajuda. Mandavam seus currículos, contavam suas próprias histórias de injustiça. A campanha "Quanto vale uma segunda chance?" tinha se tornado maior que o produto. 2 semanas depois, no mesmo auditório onde quase demitira Ricardo, Arthur convocou a imprensa. O lugar estava lotado. O país queria ver o professor. Arthur subiu ao palco, mas ele não estava usando seu terno italiano. Estava de jeans e uma camisa polo preta. Bom dia. Há 3 semanas minha empresa estava falindo, porque eu era um péssimo CEO. Eu vendia números. Eu não vendia alma. Ele se virou e apontou para a primeira fila, onde Jorge estava sentado, quieto, usando um paletó pela primeira vez em anos. Aquele homem ali me salvou. Ele nos ensinou que o Brasil não precisa de outro banco. O Brasil precisa de um bote salva-vidas. O Brazuca Pay fez 500 milhões em receita na última semana. E, honestamente, eu não me importo. Choque na plateia de investidores. Hoje, continuou Arthur, nós anunciamos que 20% de todo o lucro do Brazuca Pay será permanentemente alocado para o Instituto Feruza. Os jornalistas se entreolharam confusos. O Instituto Feruza, explicou Arthur, será dedicado a uma única coisa: financiar segundas chances. Vamos reabrir casos jurídicos de pessoas injustiçadas, como o do professor. Vamos financiar microcrédito para quem foi humilhado e quer recomeçar. Vamos construir creches, como a da Dona Cida, na Rocinha, que cuidou da neta do professor enquanto o mundo o esquecia. Ele fez uma pausa. O Instituto Feruza não será meu. Eu sou apenas o financiador, o presidente e curador-chefe. Será o professor Jorge Luiz de Almeida. Os flashes explodiram. Jorge, atônito, foi chamado ao palco. Ele apertou a mão de Arthur, o magnata e o ex-catador de latinhas. A inversão de poder estava completa. 1 ano se passou. O Brazuca Pay era agora sinônimo de justiça social. O lucro havia triplicado. Arthur Vasconcelos não era mais o prodígio da tecnologia. Era o filantropo da nova geração. Felipe, o gerente de marketing cínico, largou o emprego e agora era o diretor de operações do Instituto Feruza,
trabalhando na Rocinha. Ricardo abriu sua própria agência, a Agência 1895, dedicada apenas a marketing com propósito. Na Rocinha, onde antes havia um barraco de zinco, agora se erguia o Centro Cultural Beatriz Encátia Almeida. Um prédio de 3 andares com biblioteca, creche em tempo integral, administrada por Dona Cida, e uma escola de jornalismo comunitário. No topo, um terraço com vista para o Cristo. E lá estava Jorge. Ele não voltou para o Leblon. Ele não voltou para as colunas de jornal. Seu nome fora oficialmente limpo pela justiça. Os homens que o destruíram estavam presos ou arruinados. A justiça poética fora servida. Mas Jorge descobriu que sua vingança não era ver seus inimigos caírem. Sua vingança era ver sua comunidade se erguer. Ele estava sentado em um círculo de crianças. Marina, agora saudável e alfabetizada, estava ao seu lado. Ele não contava apenas a história de 1981. Ele ensinava aquelas crianças a escreverem suas próprias histórias. Arthur chegou de moto, usando jeans e capacete. Ele se sentou no chão de cimento, no meio das crianças. Ele não era mais o CEO ali, era o aluno. "E então, professor?" perguntou Arthur sorrindo. "Qual é a história de hoje?" Jorge olhou para o sol se pondo atrás dos 2 irmãos. A luz dourada, a mesma do Maracanã, banhava o morro. "Hoje", disse Jorge, a voz calma e forte, "eu vou contar a vocês sobre teimosia, sobre um grupo de remadores há mais de 100 anos, num barco chamado Feruza. Eles caíram na água escura, e o mundo disse que eles tinham morrido." Ele olhou para Arthur e depois para Marina. Mas eles não acreditaram no mundo. Eles acreditaram uns nos outros. Eles nadaram de volta. Eles buscaram quem ficou para trás. Eles perderam o barco, mas salvaram a equipe. Ele sorriu para as crianças. "A vida vai tentar afogar vocês. Ela vai dizer que vocês são mulambos. Ela vai jogar R$2 no seu pé. Mas vocês não vão acreditar nela. Vocês vão lembrar que vocês são feitos de uma coisa mais forte que o aço. Vocês são feitos de Flamengo. E o Flamengo sempre volta." A câmera se afastou. O ex-magnata e o ex-mendigo. O professor e seu aluno. A nação imortal.